Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 6 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Energisa Nova Friburgo, a vigorar a partir de 22 de junho de 2021, e definição também dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2022 a 2026. Em virtude da pandemia do Covid-19 e da necessidade de mantermos todos seguros, essa audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube. Informo ainda que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 9 de 2021. Convido então a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
mesa diretora dessa reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Elisa Bastos Silva, diretora da ANEEL e presidente desta audiência. Marcelo Elbetz, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário desta audiência. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta tarde, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização desta audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da Energisa Nova Friburgo possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Da mesma maneira, cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica que estão dedicando parte importante do seu dia a este relevante exercício de cidadania. Registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um instrumento de apoio ao processo decisório da agência que precede a expedição de suas principais decisões. A revisão tarifária periódica está estabelecida no contrato de concessão da Energisa Nova Friburgo. Não podemos deixar de ressaltar o impacto causado pelo empréstimo da conta Covid, cujo efeito médio foi de redução de 2,41% no resultado desta revisão. Este impacto do empréstimo da conta Covid se apresenta sob dois fatores. O primeiro, encargo setorial referente à primeira parcela de amortização do empréstimo recebido pela distribuidora em 2020, com efeito de 1,27%, e o componente financeiro de reversão do empréstimo, que é uma redução de 3,68%. Informo que apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até o dia 7 de maio, serão analisadas pela agência antes de decidir as tarifas a serem efetivamente aplicadas. O processo de revisão tarifária da Energisa Nova Friburgo teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública, das notas técnicas com as propostas para revisão, para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos: vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial de até 15 minutos, apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária de até 15 minutos, apresentação do Conselho de Consumidores de até 15 minutos e manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada. O encerramento da reunião está previsto para as 16 horas. Dando início a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso,
é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os aspectos relacionados às reclamações, indicadores comerciais e a satisfação dos consumidores da Energisa Nova Friburgo. Boa tarde a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública. Vou apresentar alguns dados acerca da satisfação dos consumidores da Energisa Nova Friburgo, apresentar alguns indicadores comerciais, apresentar ainda dados da ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora e falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados do IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de normas por parte da agência. A nota obtida no IASC entra no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2019, foram entrevistados 300 consumidores residenciais na área de concessão da Energisa Nova Friburgo. Veremos no próximo slide as notas da Energisa Nova Friburgo nos últimos 5 anos. Aqui temos um histórico das notas obtidas no IASC pela Energisa Nova Friburgo. A maior nota obtida foi no ano de 2016, e a nota obtida na última pesquisa IASC de 2019 foi de 72,13, uma nota que está acima da média Brasil e um pouco abaixo da categoria Sul-Sudeste, acima de 30 mil e abaixo de 400 mil unidades consumidoras. Essa nota colocou a Energisa Nova Friburgo em 25º dentre as 53 concessionárias no Prêmio ANEEL de Qualidade 2019. Aqui temos um detalhamento dessa nota de satisfação. 72,13 é a nota de satisfação global. Essa nota ela foi 2,84% maior do que a nota recebida em 2018, colocou a concessionária em 25º dentre as 53 concessionárias de todo o país e em último lugar em sua categoria, a categoria Sul-Sudeste, acima de 30 mil e até 400 mil unidades consumidoras. Os itens avaliados são qualidade, valor, confiança e fidelidade. A qualidade é a qualidade percebida pelo consumidor. O valor é a relação custo-benefício, se o quanto o consumidor paga é equivalente ao serviço que ele recebe. A confiança é a confiança do consumidor no fornecedor e a fidelidade é o quão propenso o consumidor estaria em trocar de fornecedor caso isso fosse possível.
Aqui temos a execução de serviços comerciais. Todos os serviços realizados pela distribuidora têm prazo, e os prazos estão estabelecidos na Resolução 414 de 2010. Em 2019, a Energisa Nova Friburgo prestou 33.527 serviços aos seus consumidores. 96,98% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2020, foram prestados 21.753 serviços e 97,03% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas contra a Energisa Nova Friburgo na ouvidoria da ANEEL. Podemos ver de 2019 para 2020 houve um crescimento significativo no número de reclamações. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes por tipologia, recebidas também na ouvidoria da ANEEL em 2019 contra a Energisa Nova Friburgo. Em primeiro lugar, temos ressarcimentos de danos elétricos. Em segundo, ligação. Em terceiro, falta de energia. Em quarto, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura. E em quinto lugar, poda de árvore. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes, também por tipologia, só que agora referentes ao ano de 2020, recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora. Em primeiro lugar, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura, seguido por falta de energia. Em terceiro, ressarcimento de danos elétricos. Em quarto, ligação. E em quinto, poda de árvore. Como resolver uma demanda com a Energisa Nova Friburgo? Como o consumidor pode ter o seu problema resolvido? Em primeiro lugar, falar com a distribuidora. O primeiro passo é o consumidor entrar em contato com a distribuidora nos seus canais de atendimento. Não resolveu? Ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo, nem no segundo passo, aí sim o consumidor entra em contato com a ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, pelo chat online, formulário no site da ANEEL e ainda no aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode fazer denúncia, informar falta de luz, ver vídeos educativos, ver sobre as bandeiras tarifárias, simular a sua conta de luz e ver quanto custa cada componente e ainda fazer o registro de uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL transmite as reuniões públicas da diretoria ao vivo em seu canal do YouTube, em regra, todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã. Também no canal do YouTube estão sendo transmitidas as audiências públicas, que neste momento de pandemia estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham uma boa tarde. Para a próxima apresentação técnica, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Gestão Tarifária, Marcelo Elberts, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos no processo da revisão tarifária periódica da Energisa Nova Friburgo. Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Erlebets, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e farei a apresentação dos resultados preliminares da revisão tarifária da Energisa Nova Friburgo, tema da consulta pública 009 de 2021 e desta audiência. Esta apresentação está dividida em 2 partes, a primeira com um resumo dos processos tarifários e suas metodologias de cálculo, e a segunda com os resultados provisórios da revisão tarifária da Energisa Nova Friburgo. Antes de apresentar as metodologias de cálculo, é importante definir um termo do contrato de concessão, que é o equilíbrio econômico-financeiro,
Esse equilíbrio se dá por meio da relação entre a distribuidora e seus clientes. Por um lado, o consumidor deve receber um serviço de qualidade, conforme os padrões estabelecidos pela ANEEL, e deve pagar uma tarifa justa por esse serviço. Essa tarifa justa deve ser calibrada a fim de cobrir os custos operacionais eficientes e remunerar o capital investido pela distribuidora. Para a determinação e manutenção deste equilíbrio, a ANEEL possui 3 mecanismos, quais sejam a revisão, o reajuste e a revisão extraordinária. A revisão tarifária é realizada há 4 ou 5 anos, a depender do contrato de concessão, e nesse processo se define os custos da distribuidora, também chamado de parcela B, as metas de qualidade do serviço e as perdas de energia regulatórias, técnicas e não técnicas, além dos componentes do fator X, que será explicado mais à frente desta apresentação. Quanto ao reajuste tarifário, este é realizado entre os anos de revisão, sendo a parcela B atualizada pela inflação descontada do fator X, e os custos de parcela A ou não gerenciáveis, quais sejam geração, transporte e encargos setoriais, são repassados ao consumidor. Ressalto que o tratamento para os custos de parcela A são os mesmos, tanto numa revisão como no reajuste. E por último, a revisão tarifária extraordinária, que se dá quando algum custo não previsto, como a criação de um novo encargo setorial, desequilibra economicamente a distribuidora. Demonstrados os processos tarifários que mantêm o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, passa-se às metodologias de cálculo, iniciando com a parcela A, seu primeiro componente, a compra de energia. A compra de energia deve cobrir o custo necessário para atendimento do mercado consumidor da distribuidora, além das perdas técnicas e não técnicas regulatórias. As perdas técnicas são aquelas inerentes ao transporte de energia e são calculadas conforme as características técnicas da rede da concessão, ou seja, seus cabos e transformadores. Já a perda não técnica é aquela referente ao furto de energia ou adulteração dos medidores, e é obtida por modelo comparativo entre as distribuidoras. Esse modelo determina, de acordo com características socioeconômicas de cada área de concessão, o ranking de complexidade no combate às perdas não técnicas. Assim, podemos comparar a eficiência no combate às perdas de cada uma delas, exigindo para uma distribuidora que tenha perdas altas e tenha um baixo índice de complexidade, padrão alcançado por uma outra distribuidora que tenha um índice de complexidade superior, porém pratique perdas não técnicas inferiores. Então, calculadas as perdas regulatórias, técnicas e comerciais, agrega-se o mercado atendido e, de acordo com o preço dos contratos de compra de energia que a distribuidora possui, obtém-se o custo para este componente. O segundo componente da parcela A, os custos de transporte, são aqueles necessários para cobrir o custo de transporte de energia da geração até a distribuidora. Aqui se contrata demanda, seja de transmissoras de energia, seja de uma outra distribuidora vizinha. Essa demanda contratada é valorada por tarifas reguladas pela ANEEL, obtendo-se o custo total de transporte. Ressalto que a agência exige eficiência na contratação destas demandas, podendo a distribuidora ser economicamente penalizada em caso de contratação ineficiente. Último componente da parcela A, os encargos setoriais, que são custos destinados à promoção de políticas públicas para o setor elétrico. Destaco dentre os encargos listados a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, que representa na maioria das distribuidoras mais da metade da totalidade dos encargos. E dentre os objetivos da CDE estão a universalização do fornecimento de energia, descontos tarifários para algumas subclasses, como residencial baixa renda, rural e rural irrigante, e a modicidade tarifária por meio da subvenção da geração dos sistemas isolados no norte do país. Passando agora para a parcela B, começando pelos custos operacionais, que são os custos necessários para operar e manter as redes e as subestações da distribuidora, além do custo com atendimento comercial ao cliente. Ou seja,
é o custo do eletricista que faz a manutenção nas redes, são as agências de atendimento comercial ou call center, por exemplo. Ressalto que não são os custos reais que vão para a tarifa, e sim custos regulatórios. Esse custo é obtido por meio de modelo comparativo e de acordo com as características da área de concessão, como o mercado atendido, o número de consumidores e a extensão das redes da distribuidora, obtém-se como resultado uma faixa de eficiência. Assim, compara-se o atual custo operacional nas tarifas, determinado no último reajuste tarifário, com a faixa de eficiência. Caso o custo atual esteja dentro dessa faixa, o custo se mantém na revisão tarifária, sem alterações. Caso esteja acima da faixa, esse custo é reduzido gradativamente até o último reajuste do ciclo tarifário, ao longo dos próximos 4 anos. E caso esteja abaixo do limite inferior da faixa de eficiência, esse custo se eleva gradativamente até o limite inferior. As outras componentes da parcela B são a remuneração do capital e a cota de reintegração, e estão associadas aos investimentos feitos pela concessionária necessários para a prestação do serviço de distribuição de energia, desde que reconhecido como prudentes pela ANEEL. Esses investimentos são tecnicamente chamados de base de remuneração, sendo composto por cabos, postes, transformadores e equipamentos de subestação, por exemplo. Essas componentes podem ser comparadas a uma aplicação financeira. A remuneração do capital seria equivalente ao rendimento obtido na aplicação e a cota de reintegração ao retorno do capital investido, chamado de principal. Como falado anteriormente, o fator X é definido nos processos de revisão tarifária e será aplicado nos reajustes descontando a inflação na atualização da parcela B. O fator X possui 3 componentes. O primeiro é o PD, que avalia os ganhos de produtividade da concessionária, ou seja, avalia a variação de receitas e despesas dada a alteração no seu mercado consumidor. O segundo componente é o T, que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência durante o ciclo tarifário. E por último, o componente Q, que reflete a qualidade de serviços da concessionária, avaliando se a distribuidora cumpre os limites dos indicadores técnicos e comerciais propostos pela agência e se a distribuidora melhora ou piora esses mesmos indicadores ao longo dos anos. Passamos então para os resultados provisórios da revisão tarifária de 2021 da ENF. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores nessa versão preliminar de revisão para a ENF resultou em 5,02%, que pode ser fracionado em suas componentes de parcela A e B, conforme demonstrado. Quanto aos financeiros, aqueles que entram têm um impacto de 1,4%, e os que saem de menos 3,1%. Lembro que os componentes financeiros são diferenças entre os custos previstos e aqueles efetivamente realizados e, por isso, têm validade de apenas 1 ano. Ressalto que o impacto de cada componente será detalhado ao longo desta apresentação. Na tabela direita, demonstra os efeitos por grupo tarifário. Ressalto que nas revisões tarifárias são calculadas novas tarifas de referência. As tarifas de referência são relações estabelecidas conforme a classe de consumo, residencial, industrial, comercial, por exemplo, níveis de tensão, se alta, média ou baixa tensão, e horários de consumo, como ponta e fora ponta. Na obtenção da tarifa de referência, se avaliam os custos de construção das redes para cada um dos níveis de tensão, além da verificação do uso das mesmas para cada subgrupo tarifário e para cada classe de consumo. Pode-se comparar então o uso das redes ao trânsito pelas ruas de uma cidade. Ao sairmos de casa nas horas de pico, 8 horas da manhã, por exemplo, deveríamos pagar mais caro, pois estaríamos gerando engarrafamentos. Essa mesma lógica é usada na determinação das tarifas de referência. Dada essa explicação, voltamos à diferença dos efeitos apresentados na tabela, que se dá por 2 motivos. O primeiro deles devido ao aumento dos custos de transporte e o segundo, a redução para os custos com compra de energia, já que parte dos consumidores do grupo A são clientes livres, que não adquirem energia da distribuidora, e, portanto, sofrem maior impacto com alterações de custos de uso da rede e nenhum efeito em relação à variação da compra de energia. Passamos à análise por componente tarifária, iniciando-se pela parcela A. Quanto aos encargos setoriais, destaco a CDE conta Covid,
que refere-se ao pagamento do empréstimo relacionado à conta Covid, destinado a receber os recursos de operação financeira para alívio do caixa das distribuidoras e, respectivamente, seus consumidores em julho do ano passado, com impacto de 1,28%. Ressalto que esse empréstimo será pago ao longo dos próximos 4 anos. Quanto ao custo de transporte, ressalto que a Energisa Nova Friburgo não está conectada à rede básica, e sim a outra distribuidora, a Enel Rio, e suas tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSDES, sofreu o impacto do aumento das tarifas de uso do sistema de transmissão TUSDES na supridora, com um efeito de 4,91%. Último componente da parcela A, a compra de energia. Aqui eu destaco o contrato de suprimento com a Enel Rio, que sofreu decréscimo em função do financeiro da reversão da conta Covid na supridora em suas rubricas relacionadas à tarifa de energia. As perdas técnicas e não técnicas também são definidas nos anos de revisão tarifária. Perda técnica calculada pela CRD conforme o módulo 7 do PRODIST ficou em 4,86%, aproximadamente 1% inferior ao valor do ciclo anterior. Quanto à perda não técnica, o ponto de partida e a meta estabelecida ficaram em 0,04%, e, portanto, não haverá trajetória de perdas comerciais para o ciclo. Neste slide, apresenta-se o resultado dos componentes do fator X. Lembra que o fator X é um redutor da inflação na atualização da parcela B nos reajustes tarifários e, portanto, componentes positivos ajudam na redução tarifária e negativos no aumento das tarifas. Quanto ao componente PD, o valor calculado ficou em 0,35%, o que significa que o ganho de produtividade da ENF é maior que a média das outras distribuidoras. Já o componente T é igual a menos 0,46%, o que significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência determinada nesta revisão. Por último, o componente Q, que avalia os indicadores de qualidade técnicos e comerciais da concessão, resultou em 0,79%. Passa-se a análise da parcela B, iniciando pelo custo operacional. A metodologia indicou que os atuais custos na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência calculada nesta revisão. Então, deveria haver um crescimento desta componente. Porém, os efeitos aqui demonstrados já levam em consideração a aplicação do índice de produtividade PD e de incentivo à qualidade, que, sendo estes positivos, contribuem para a redução da parcela B, resultando em efeito de menos 0,04%. Os 3 próximos componentes, quais sejam anuidades, remuneração do capital e cota de reintegração, dependem da base de ativos da distribuidora. E como houve um incremento de equipamentos investidos pela concessionária desde sua última revisão, os efeitos são positivos. Informo que as anuidades são custos indiretamente associados ao serviço de distribuição de energia, como custos de instalação de escritórios e agências e custos de veículos e equipamentos de informática, por exemplo. Vale destacar que o OC, a taxa que remunera os investimentos para as distribuidoras, sofreu redução desta revisão se comparada à última revisão da ENF, e principalmente devido a isto, o impacto da remuneração de capital é o menor das componentes que dependem da base de ativos. O último componente são as outras receitas, excedentes de reativos e ultrapassagens de demanda, que são receitas extras auferidas pela concessionária e por isso são utilizadas para a redução da parcela B, tendo impacto de menos 0,29%. Somando-se todas as componentes apresentadas, tem-se um efeito da parcela B de 0,80%. A seguir, demonstra-se a relação parcela B mercado de uso das redes da distribuidora, ou seja, clientes cativos e livres. Esse gráfico mostra o indicador da Energisa Nova Friburgo comparado às outras concessionárias de pequeno porte do país. A linha laranja é o valor médio para estas distribuidoras em R$ 121,00 o megawatt-hora. O indicador atual da ENF está em R$ 139,00 o megawatt-hora, enquanto o resultado provisório dessa revisão levaria a empresa a um indicador de valor R$ 142,00 o megawatt-hora, valor acima da média das pequenas distribuidoras.
Quanto aos componentes financeiros, informo que alguns deles são estimados, seja pela ANF, seja pela ANEEL, e serão fiscalizados e recalculados até a versão final desta revisão. Também destaco os financeiros relacionados à reversão do empréstimo por meio da conta Covid, com impacto de menos 3,7% aproximadamente. Somando-se os demais itens financeiros, tem-se um impacto de 1,4%. Quanto à tarifa residencial B1, neste gráfico demonstra-se o ranking de todas as concessionárias do país. Dado o resultado provisório desta revisão, a ENF iria da 5ª posição neste ranking para a 3ª posição. Ainda quanto à tarifa residencial B1, este gráfico demonstra o crescimento tarifário comparado à variação da inflação. Ao longo do histórico, observa-se que até 2020 a variação da inflação é próxima à variação tarifária. Em 2021, houve um descolamento dos indicadores inflacionários, ficando a variação da tarifa B1 em patamar intermediário entre o GPM e o IPCA. Neste slide, demonstramos a participação por componente em uma conta de energia da Energisa Nova Friburgo. A maior participação é para a compra de energia em 27,2%. Já os custos de distribuição têm participação de 17,3% aproximadamente, e os tributos com participação de 31,9%, calculados por dentro, equivalente a aproximadamente 47% se calculados por fora. O último tópico dessa apresentação são os indicadores de qualidade que também são definidos no momento de revisão tarifária da concessão. A qualidade de energia avaliada pela ANEEL é feita por meio de 2 indicadores técnicos coletivos, que são a duração equivalente de interrupções por unidade consumidora, o DEC, e a frequência equivalente de interrupções por unidade consumidora, o FEC. Iniciando pelo DEC, o gráfico em barra representa os valores apurados pela distribuidora, enquanto que o gráfico em linha representa os limites propostos pela ANEEL. Observa-se nesse histórico que houve uma transgressão dos limites em 2020. Ressalto, porém, que a distribuidora está contestando esse valor. A linha em azul mais claro representa os limites propostos para o próximo ciclo tarifário, começando em 2022 com uma interrupção média de 9,2 horas e fechando o ciclo em 2026 com 8 horas. O mesmo gráfico agora para o FEC. Pelo histórico, observa-se que os limites não foram transgredidos, sendo os limites propostos para o novo ciclo começando em 7,7 interrupções em média e terminando em 2026 em 6. Por fim, apresentam-se as próximas etapas desta revisão tarifária da Energisa Nova Friburgo. O limite para o envio das contribuições escritas é o dia 7 de maio. A SGT terá até o dia 4 de junho para analisar as contribuições recebidas. A deliberação pela diretoria colegiada da ANEEL se dará no dia 15 de junho, sendo as novas tarifas aplicadas a partir do dia 22 de junho. Era o que tínhamos a apresentar e eu agradeço a atenção de todos. Agradeço aqui a apresentação realizada pelo servidor Marcelo Helebets, da SGT, e chamo agora, passo a palavra ao presidente do Conselho de Consumidores da Energisa Nova Friburgo, o senhor Carlos Alberto da Fonseca Coelho. Bom, acabei de ser informada que o presidente do Conselho de Consumidores, ele não entrou aqui na sala para realização de sua manifestação. Tentamos contato para que ele entrasse, mas sem prejuízo de sua participação, porque a consulta pública ainda ocorrerá até 7 de maio, né? Então, ele terá seu momento para trazer as suas contribuições até a agência. Bom, feitas essas apresentações iniciais, passamos então a ouvir e a registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Então, assim, de imediato, passaremos o vídeo com a contribuição do senhor Eduardo Alves Mantovani, diretor-presidente da Energisa Nova Friburgo.
dia a todos. Aqui é Eduardo Alves Mantovani, diretor-presidente da Energisa Nova Friburgo, falando aí algumas informações da empresa durante essa audiência pública realizada agora em abril na ANEEL. Queria começar destacando a nossa atuação no período da pandemia, onde a empresa cidadã e com visão de sustentabilidade não deixou de fazer o máximo possível para apoiar a sociedade e a comunidade regional, com doação de máscaras, protetores faciais e cestas básicas, destacando a doação de 1,5 milhão que nós fizemos para a Fiocruz, para a produção de vacinas, e também de 2 milhões de reais a fundo perdido através do programa Estímulo, onde a gente visou contribuir com as empresas, pequenas empresas, para que elas tivessem capital de giro nesse período de dificuldade econômica causado pela pandemia. Não obstante a isso, não deixamos de investir. A Energisa Nova Friburgo investiu 47 milhões de reais nos últimos 5 anos, dos quais 38 milhões em ativos elétricos e 9 milhões em ativos não elétricos. Isso tudo só poderia realmente resultar numa qualidade excepcional de fornecimento de energia aos clientes da região. A empresa se destaca comparativamente às demais da região onde ela está inserida, com um nível de DEC e FEC bem abaixo dos valores estabelecidos como limites pela ANEEL, o que muito honra a equipe da empresa, que deseja continuar nessa tendência. Além disso, a qualidade do atendimento também ela se ressalta, porque mais de 95% de todos os atendimentos nos últimos 5 anos foram feitos dentro do prazo. Mais de 96%, para ficar melhor, mais claro para todos. E isso se traduz, em parte, pelo ISQP, que é o Índice de Satisfação da Qualidade Percebida, pesquisa feita de forma independente, na qual ela vem numa ascendente, e a Energisa Nova Friburgo conseguiu atingir 86,8% de satisfação por parte dos clientes atendidos no município de Nova Friburgo, que também muito nos orgulha. Com relação ao nível de perdas não técnicas, a empresa é uma referência no setor. O nível de perdas não técnicas da Energisa Nova Friburgo nos últimos 3 anos é igual a 0, ou seja, nós não temos perdas não técnicas na Energisa Nova Friburgo, fruto de um combate exemplar, eficaz, permanente e disciplinado na região. Mas, em contrapartida, a gente solicita à ANEEL uma análise para aprimorar o incentivo regulatório ao combate às perdas não técnicas, porque para as empresas que têm nível de perdas não técnicas baixo, esse incentivo é insuficiente na nossa visão. Além disso, destaco que a empresa foi vencedora, ganhou alguns prêmios, tal como, por exemplo, a medalha de bronze, a medalha Lois Chaves, que premia as empresas com maior foco em segurança do trabalho. Nós fomos campeões fomos medalha de bronze em 2017 e 2018. A empresa já chegou a ter 863 dias sem acidentes, infelizmente tivemos um acidente há 2 anos atrás, estamos agora com mais de 700 dias novamente sem acidentes, e aqui a gente quer realmente continuar nessa vertente. Na outra ponta, na parte de atendimento, nós obtivemos o 3º lugar no Prêmio Ouvidoria ANEEL para as empresas de médio porte, e fomos finalistas em 2019 e 2020, sendo que no ranking de ANEEL de continuidade nós estamos entre as 8 melhores colocadas. Destaco aí o prêmio Abrad, 1º lugar na categoria nacional até 500 mil consumidores em 2019, fruto de um trabalho que vem sendo feito pela equipe de forma exemplar. E também, na edição especial de 2020, nós apresentamos uma elevação significativa no SQP, tendo sido o melhor deles comparativamente aos anos anteriores, 86,8. Estamos construindo um futuro aqui e agora com a nossa equipe. Isso nos deu o credenciamento de obter o selo GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil e na região. E em 2020 conquistamos o selo de melhor empresa para se trabalhar também através do GPTW, que muito também nos orgulha. Para finalizar, eu deixo aqui os nossos canais de comunicação. Nós temos focado essencialmente em atender o cliente por meio digital, de forma mais simples possível, de forma que ele não precise se deslocar até a agência, perder tempo, gastar dinheiro
e recursos, outros recursos. E eu destaco aí o atendimento através do WhatsApp, Giza, que foi a empresa foi precursora no país nesse sentido. Tem o aplicativo Energisa On, onde ele pode resolver praticamente todas as solicitações dele, e através das redes sociais, Facebook e Twitter, bem como através do site energisa.com.br. O call center, o SMS e a agência de atendimento são outros pontos de atendimento que a gente utiliza também para melhor atender os nossos clientes. Agradeço a atenção de todos e deixo aí o meu e-mail e meu telefone para contato, se necessário. Um bom dia, boa tarde para todos. Agradeço a apresentação feita pelo senhor Eduardo Mantovani e, não tendo mais expositores inscritos, informo que as apresentações e os documentos apresentados nessa audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 7 de maio, por meio eletrônico ou via correios, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. E reafirmo que a agência está à disposição para ouvir o Conselho de Consumidores. Mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, a revisão tarifária da Energisa Nova Friburgo conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 5,02%, sendo de 9,35% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 4% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio nas tarifas de 5,02% decorre do reposicionamento dos itens de custo de parcela A e B, que contribui para o efeito médio em 6,74%, ao se ter como base de comparação os custos de parcela A e B atualmente contidos na tarifa. Também da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, com efeito de 1,40%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data da revisão, que contribuíram para um efeito médio de menos 3,12% no atual processo tarifário da Energisa Nova Friburgo. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 22 de junho de 2021. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 9 de 2021 e o prazo para contribuição segue até o dia 7 de maio de 2021. Mais informações estão disponíveis no site www.anel.gov.br na área Participação Pública. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores que contribuíram nesse processo decisório da ANEEL, agregando informações e visões que irão aprimorar a norma a ser publicada. Declaro, então, encerrada essa reunião virtual. Tenhamos todos uma boa tarde.